Lembra quando um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui sobre o renascimento da McLaren? Àquela altura, prestes a vencer o Campeonato de Construtores de 2024, que venceu. E que agora, em 2025, está a caminho de ver seus dois pilotos, Oscar Piastri e Lando Norris, liderando a tabela. Pois bem, esquece, não é disso que a gente vai falar. Mas está na hora da gente contar a história de um outro renascimento, de uma gigante da história da Fórmula 1 que esteve, como a McLaren, perto de deixar de existir, mas que pode estar muito perto da ponta novamente. Já sabe de que eu estou falando? É do renascimento da Williams, que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! A equipe fundada por Frank Williams e depois refundada por ele mais Patrick Head no final dos anos 70, terá, eu prometo, palavra de escoteiro, é assim, né? Palavra de escoteiro. Sua história contada no nosso quadro Equipes que Amamos, mas, parecido com a Ferrari, precisaremos fazer um mega episódio. Não sei se com 4 episódios de duração, mas o da Sauber, que começou em 1970 e foi até 2025, você sabe, teve 52 minutos de duração. Pois bem, hoje nós vamos falar de parte da história da Williams e não tão a fundo, revirando historinhas, etc. Mas vamos falar de como ela embicou rumo ao abismo. Teve diversos problemas, perdeu pessoas importantes e não vence uma corrida desde 2012 em Barcelona com Pastor Maldonado. Pois é. Era 1997 a Williams estava no topo do mundo, vencendo mais um campeonato de pilotos e construtores. Jacques Villeneuve ao volante e o FW19 era uma máquina invencível, ou quase. A dupla na ocasião, além do filho de Gilles, Heinz-Harald Frentzen. Mas por causa de Frentzen, inclusive, a Williams tinha perdido no meio de 1996 alguém que faria muita falta. Adrian Newey, autor de carros vencedores ao longo daquela década, que empurrados pelos motores Renault V10 e com a parte técnica sendo apoiada por Patrick Head, um cara famoso por não criar nada, mas copiar melhor do que os adversários faziam, tinha vencido praticamente tudo o que tinha para vencer naqueles anos. Venceram pilotos e construtores em 92, 93, construtores em 94 e novamente em 96 e 97, pilotos e construtores. Mas quando o campeonato de 97 acaba também uma era. Porque para 98 eles não teriam mais Newey e não teriam mais o apoio de fábrica da Renault, que estava picando a mula da Fórmula 1. Mais uma vez. E a razão da saída de Newey tinha a ver com Frentzen, mas esta era apenas a gota que transbordou o pote. Adrian Newey tinha vindo da March, já contei da sua demissão neste vídeo aqui, link na descrição, para tocar o lado de aerodinâmica da equipe que tinha ficado órfã quando Frank Durney foi atrás de Nelson Piquet para Lotus. Newey veio como um aerodinamicista talentoso que precisava provar ser capaz de fazer mais do que um carro vencedor. Porque muita gente dizia ele era talentoso, mas podia ter sido sorte, já que o carro de 88 da Leyton House tinha sido bom, 89 não, e 90 ninguém sabia se as coisas tinham resolvido porque ele saiu ou se ele tinha deixado algo fabuloso por lá. Enfim, veja o outro vídeo que você vai entender a história. Só que aí ele faz um carro muito bom, um FW14, que quebrava demais, mas tinha seus pontos fortes. Senna acaba levando aquele campeonato e a McLaren fica com os construtores. Mas aí, em 92, com a eletrônica de Patrick Head e Paddy Lowe, guarde esses nomes, as coisas dão muito certo e a suspensão ativa permite a Newey fazer uma aerodinâmica refinada que funcionava em todos os momentos. Falei inclusive da suspensão ativa neste outro vídeo aqui. Resultado, Mansell campeão em 92 e a Williams leva nos construtores. E em 93 seria a mesma coisa, com o FW15C, possivelmente o carro mais avançado da história da Fórmula 1, também fazendo a rapa, mas tendo trabalho com o Ayrton Senna, que venceu 5 corridas. Mas ainda assim, Prost campeão pela 4ª vez e Williams levando nos construtores. 94 a gente sabe o ano que praticamente não terminou, mas a Williams leva também nos construtores. Quando a Benetton, com Schumacher, Ross Brown, Rory Byrne e agora com os motores V10 enfrenta a Williams em 95, leva tudo.
Aquele foi o único título de construtores da equipe de Flavio Briatore com a grife italiana, que eu também vou contar a história em Equipes que Amamos. Esse roteiro, inclusive, já está pronto. Foram 3 as razões que fizeram Newey perder a paciência. A primeira delas, a forma com que eles trataram Nigel Mansell, que queria ficar na equipe, mas percebeu que o clima era favorável a receber Alain Prost para 93. E aí, tendo vencido o campeonato de 92, ele pensa, não é justo que eu tenha que engolir o francês e receber ainda menos do que ele. Ele então joga suas demandas salariais lá em cima. Frank Williams, famoso por ser pão duro, fecha a torneira. E ele anuncia, tô indo para a Indy, vou correr por lá na Newman Haas. Newey, àquela altura, negociava seu contrato novo, já tinha mostrado que era um grande talento e a equipe, não querendo perdê-lo, prometeu então o que ele tinha pedido, status de sócio. Mais para frente, e podendo opinar nas decisões sobre pilotos. E aí, Frank e Patrick fizeram um pouco de Mansell, que foi embora, e ele não gostou. A segunda vez em que essas coisas aconteceram e o caldo começou a azedar foi dessa vez com Villeneuve, na contratação do canadense, que custou o emprego para Coulter. A Williams testou Villeneuve em segredo. Newey descobriu pela imprensa e também descobriu pela imprensa que Coulter não ficaria e Jacques viria da Indy para a Fórmula 1. Ele chamou o Patrick Head e Frank Williams e disse, escuta, chato isso aí, né? Eles, não, desculpa, é que nós somos sócios há tanto tempo, a gente esqueceu que tinha que falar contigo. Não vai mais acontecer. E aí, Strike 3 aconteceu, porque eles fizeram a mesmíssima coisa e contrataram Heinz-Harald Frentzen, que foi anunciado no meio da temporada de 96 para estrear em 97, antes de Hill vencer o título daquele ano, de 96, num claro voto de desconfiança, porque ficariam então Villeneuve e Frentzen sem Hill. Para ele, Newey foi demais, e ele avisou, tô caindo fora. Assinou com Ron Dennis e iria para a McLaren. Mas ele tinha mais um ano de contrato para cumprir, a situação vai parar nos tribunais, a Williams entra com uma injunction, uma ordem judicial impedindo ele de entrar na fábrica de Ron Dennis. E o tema é resolvido com eles montando um escritório totalmente equipado na casa de Newey. Home office muito antes de ser modinha. O outro golpe veio quando a Renault decide sair da Fórmula 1 e deixa então eles com motores que não seriam mais atualizados na mão da Mecacron. A Williams e a Benetton andam 98 e 99 com esses motores que foram ficando para trás. E o resultado foi nítido. A Williams andou para trás em 98 e mais para trás ainda em 99, vendo o campeão de 97, Villeneuve, ir embora em 99 para andar na BAR. Mas Frank e Patrick tinham uma carta na manga e assinam com a BMW para ser a equipe de fábrica deles, no que parecia um projeto dos sonhos. Enquanto a toda poderosa McLaren tinha a Mercedes, eles pensam quem melhor para fazer frente do que a outra gigante da Alemanha. Mas foi um casamento muito difícil, porque a BMW impunha sempre um dos seus protegidos, no caso Ralf Schumacher, e a Williams colocava alguém de sua confiança no outro carro. E isso de cara plantou uma divisão na equipe. Ralf era visto como um piloto da BMW, Button e depois Montoya eram vistos como pilotos de Frank e Patrick. Rapidamente a BMW desenvolveu um motor que era considerado por muita gente o mais potente da Fórmula 1, mas que quebrava. E quando quebrava, a Williams falava, tá vendo? Não é o carro. E quando o carro tinha problemas, a BMW dizia, tá vendo? Não é o motor. E isso também acontecia com os pilotos. Quando Montoya fazia bobagem, a BMW falava. Quando o Ralf Schumacher errava, Frank e Patrick diziam, tá vendo? Insatisfeita, a BMW decide resolver a questão com dinheiro. Frank, eu quero comprar o controle da equipe. Você e seus sócios saem fora. Será um time de fábrica da BMW. Mas Frank não topa. E aí a BMW vai cantar na freguesia da Sauber, como eu contei no episódio sobre a história deles. Resultado, mesmo sendo vice de construtores em 2002 e 2003, a parceira que ajudava bem a pagar as contas vai embora. E aí o resultado é que sem os canhões da BMW, evidentemente, a Williams cai de patamar, trocando de motores 4 vezes em poucos anos. Por quê?
Veja bem e presta atenção para não perder. Ela foi Cosworth em 2006, Toyota em 2007, 2008 e 2009. Disso você não lembrava. Foi Cosworth novamente em 2010, 2011 e Renault em 2012 e 2013. E em 2014, mudou de novo. Foi um período de perda de muita gente e uma equipe se acostumando a andar na parte de trás do pelotão. Alguns resultados apareciam, pódios, Nico Rosberg inclusive teve bons resultados por lá, mas passo a passo a equipe foi se acostumando não só com o fundo, como também a ter que aguentar algumas exigências, como por exemplo, aceitar pilotos impostos pela Toyota, como foi com Kazuki Nakajima. Nico Rosberg nessa época teve bons resultados, é verdade, mas a Williams parou de vencer corridas, ficando sem vencer de 2004 até 2012. Em 2013, Claire Williams, filha de Frank, assume a posição de diretora adjunta, passando a fazer às vezes, de fato, não de direito, porque o pai continuava como chefe, de team principal da equipe para o dia a dia. E a decisão de abraçar a Mercedes para a temporada de 2014 como fornecedora de motores foi genial, porque a Mercedes acertou em cheio a mão com os motores híbridos e carregou com ela seus clientes, especialmente a Williams, que em 2014, com a dupla Felipe Massa e Valtteri Bottas, foi terceira nos construtores. O que ela repetiu em 2015 e 2016 ainda foi, com a mesma dupla, quinta. Felipe Massa e Valtteri Bottas nesses anos fizeram uma chuva de pódios, só o brasileiro cravou 9. Mas a recuperação seria apenas parcial e quando as adversárias começaram a alcançar os motores Mercedes, rapidamente eles foram engolidos pela concorrência. E a equipe e a gestão familiar foram ficando rapidamente desatualizadas. Face a organizações que, como a Mercedes e a Red Bull, passavam de 1.000 pessoas, a Williams seguia fazendo as coisas como sempre fez. E isso não é necessariamente uma boa coisa. Entre 2013 e 2017 tivemos esse voo de galinha de 3 anos, mas quando Bottas vai embora para a Mercedes, substituir Nico Rosberg e a sua aposentadoria repentina, Massa passa a fazer dupla com o endinheirado Lance Stroll. E seu pai pensava em comprar a equipe. E, novamente, eles se recusam a vender. E esse erro seria fatal, porque Massa vai embora no final de 2017, percebendo que eles começariam a lançar a mão do expediente de pilotos pagantes. Tanto que em 2018 correm Sergei Sirotkin, você não lembra desse cara, e Stroll. E o resultado, previsivelmente, foi declínio. Depois de um terceiro em 2014, terceiro em 2015, quinto em 16 e 17, na dupla Stroll-Massa, eles conseguiram 7 pontos em 10º, os construtores. Última posição. Só que nada é tão ruim que não possa piorar e em 2019 eles recebem de volta um cara que já tinha saído há muito tempo, Paddy Lowe, para ser agora diretor técnico, saído da Mercedes, onde ele não conseguiu a posição que desejava. E aí as coisas dão tão errado que na pré-temporada eles não têm um carro pronto, perdem dias de pista. E a dupla, George Russell, um protegido da Mercedes, e Robert Kubica, olha onde eles tiveram que ir atrás de grana da petroleira polonesa Orlen, tem um carro frequentemente 3, 4 segundos mais lento que o pessoal da frente, 2 ou 3 mais lento que os últimos, e marca apenas um ponto solitário no Grande Prêmio caótico da Alemanha. Ruim, ruim, muito ruim, mas ainda ia piorar. Claire Williams já contou isso num podcast. Começava o ano de 2020 sem grana para operar e tinha conseguido um empréstimo com uma pessoa que ela não disse quem era, mas eu desconfio que seja Bernie Eccleston, de 20 milhões de libras para correr o ano de 2020. Mas volta para a fábrica e descobre que a pandemia ia virar a Fórmula 1 de pernas pro ar. Porque sem correr não recebe nem de patrocinadores, nem da Fórmula 1. E aí como é que faz? Pois é, um grande drama para a Williams e para todas as empresas do mundo naquela época. A temporada da Fórmula 1 foi começar só em junho e nesse meio tempo ela teve que correr o mercado e achar um comprador para a equipe, porque não dava mais para continuar. Aparece o fundo de investimento americano Dorilton Capital, que compra a equipe por 140 milhões de dólares mais a dívida e a família Williams sai por completo da gestão. Começa um processo de reconstrução e uma pessoa indicada para gerir o time, Jos Capito, parecia ser uma pista de quem compraria a equipe depois do fundo de investimento. Porque Capito era um cara próximo
da Porsche e da Audi. Essa suspeita cresce quando François Xavier de Maison assume como diretor técnico. E sobre a direção técnica é importante a gente falar uma coisa aqui. Desde Patrick Head, em 2011, que a Williams ficou sem alguém dando as cartas com autonomia 100% na área técnica. E Patrick Head era sócio de Frank desde o começo. Logo, ficava evidente que eles não confiavam em alguém para a parte técnica que não fosse Patrick, que já tinha ficado para trás. Isso era claramente um sintoma da cabeça dura para a gestão. E a chegada de de Maison, outro ligado à Volkswagen, pareceu ser um sinal de para onde a coisa ia. Mas o verdadeiro ponto da virada, e que nos traz até aqui, viria em janeiro de 2023, quando James Vowles sai da posição de Deputy Team Principal, um vice na Mercedes, andando para trás, entre aspas, deixando de ser vice numa equipe grande para virar chefe em uma que estava lá no fundo. Parecia uma aposta arriscada para Williams e para Vowles. Mas enfim, apostas têm que ser feitas. Trazendo uma visão de equipe gigante, como é a Mercedes, ele obtendo fundo de investimento carta branca para fazer o que fosse preciso. E avisa de cara, foram 20 anos de subinvestimento. Vai demorar para trazer a equipe para frente. A começar pela forma com que as coisas são feitas na fábrica. 2023 ainda foi um ano difícil. E no começo do ano passado, Vowles comentava: os processos na fábrica ainda são antiquados, os controles de peça ainda são feitos com planilha. E construir um carro de Fórmula 1, montá-lo na parte final da execução, prestes a ir para a pista no começo do ano, com processos tão antiquados, levando em consideração que a máquina tem de 17 a 22 mil peças, foi um Deus nos acuda na fábrica, porque eles não sabiam se tudo tinha sido fabricado. Afinal de contas, como é que você vai controlar isso para 22 mil peças? Os carros de hoje, muito mais complexos do que eram 40 anos atrás. Pois é, a Williams quase não teve carro pronto para a pré-temporada de 2024. E Vowles avisou. Isso compromete inclusive o fluxo de atualização de peças que chegam no carro. Desde o uso de parafusos mais leves, à produção interna de alguns componentes, coisas que deixam o processo de construção mais rápido. Tudo isso teve que ser mudado e nos últimos 12 meses a Williams parece ter dado um salto. Porque nesse ano, e talvez até para mandar um recado para todo mundo, foi a segunda equipe a colocar o carro novo na pista. Além disso, da chegada do fundo de investimento Dorilton para cá, e especialmente depois que Vowles assumiu, eles deixaram de contar com pilotos pagantes. O posto que tinha tido Stroll, Sirotkin, Latifi e Logan Sargent, hoje conta com Alexander Albon e Carlos Sainz. E mesmo no ano passado, quando mandaram Sargent embora, optaram por uma prata da casa porque Franco Colapinto era do seu programa de jovens pilotos. Veja como esse caminho é longo e tem que ser feito depois todo de volta. Uma vez que você começa com pagantes, é difícil se livrar deles. E estar sem pagantes nesse ano é um sintoma de um ressurgimento da Williams. O resultado no campeonato de construtores não deixa mentir. No ano passado, a Williams em 24 etapas e 6 corridas sprint somou 17 pontos. Nesse ano de 2025, passadas 7 etapas e 2 sprint, eles têm 51 pontos. 40 de Albon, 11 de Carlos Sainz. E o foco, pela primeira vez, parece em ser: não precisamos mais sobreviver, podemos pensar em crescimento. Tanto que James Vowles disse em entrevista recente a um podcast que eu ouvi: a gente já precisa mudar o foco de desenvolvimento para 2026, onde há uma grande mudança de regulamento, sabemos, e não cair na tentação de pensar em ganho de curto prazo, já que nesse ano ainda dá para pensar em brigar por um pódio e alguma coisa, se a gente seguir atualizando o carro. É um claro sintoma de mudança de fase. Uma equipe que esteve diversas vezes perto de fechar, precisando desesperadamente de grana, e contando para isso com pilotos pagantes, agora já pode abrir mão de resultados tentadores no curto prazo para voltar a ser a gigante que já foi um dia, com 9 campeonatos de construtores, 7 de pilotos e 114 vitórias. A mais recente delas, já no longínquo ano de 2012, com Pastor Maldonado, ele também um pagante, 13 anos atrás. Se o ressurgimento vai ser linear e no ano que vem já vamos ver a Williams brigando pela ponta, ou melhor necessariamente do que nesse ano, a gente não sabe. Em 2021 eu gravei um vídeo sobre o renascimento da McLaren
e não foi exatamente fácil. 22 não foi um bom ano e eles venceram a corrida com Ricciardo em 21. Mas as sementes desse ressurgimento já parecem lançadas, as bases muito sólidas. E a Williams caminha nesse ano para ser tranquilamente quinta no campeonato de construtores, algo bem distante da última vez que isso aconteceu foi em 2017, da nona posição no ano passado, em que só venceu a Sauber. James Vowles, eu sempre comento aqui com vocês, com isso, credencia seu nome como um grande team principal, um chefe com futuro na Williams, ou até sucedendo Toto Wolff de volta na Mercedes, vai saber. O fato é que, como na história da McLaren, é bom demais ver uma equipe deste tamanho, com essa história gigantesca, deixando de figurar nas últimas posições e incomodando ali na frente. A gente tem visto frequentemente carros da Williams brigando com Mercedes e Ferrari. E tanto Alexander Albon como Carlos Sainz podem ser, enfim, recompensados pela confiança num projeto de longo prazo, e a gente sabe projetos de longo prazo às vezes na Fórmula 1 não tem fim. Então aí Aston Martin, Alpine e sei lá, tomara que não, a Sauber. Mas, enfim, em meio a tantas decadências, é bom ver alguém, às vezes, fazendo o caminho inverso. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim? Quebra essa pra nós? Enquanto eu queimo o gogó aqui gravando um vídeo desse tamanho e você viu até o final, deixa o like, deixa a hypada, deixa um comentário. Qualquer comentário. Se você bota fé na recuperação da Williams, se eles vão voltar a vencer campeonatos e corridas, se tudo não passa de um voo de galinha e o lugar deles é no fundo, ou não tem um palpite, afinal de contas, quem somos nós para prever? Conta aí de onde nos assiste, deixa um emojizinho, não custa nada. Para não perder nada do que a gente faz por aqui, temos canais de notificação no Telegram, no WhatsApp e no Instagram, e as nossas redes sociais, estão passando aqui os arrobas, o link está lá embaixo na descrição, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o dia inteiro. Beleza? Então é isso. Valeu e aquele abraço.